também severos, e também para manter a reputação das empresas, o que os empresários têm feito? Criado em suas empresas setores de compliance, o que é muito recomendável. São setores que voltados tanto à questão fiscal, contábil e de consultoria, e pode-se fazer isso de maneira unificada, um setor que trate da legislação fiscal, contábil, de consultoria de maneira unificada. Podem ser dois departamentos, um que trate da questão fiscal, contábil, e outro de consultoria, planejamento tributário, etc., de maneira segregada. Enfim, há várias formas que as empresas encontram no sentido de estar de acordo com a legislação a partir da criação de um departamento de compliance. Esse departamento é recomendável que ele seja bastante autônomo, tenha recursos de maneira autônoma, que tenha uma direção que tenha autonomia também para tomar decisões, não fique vinculada ao presidente da empresa, por exemplo, tenha um canal de delações, é o ideal que tenha, porque assim sempre há numa empresa uma maçã podre, e isso pode comprometer a reputação da empresa. Bastante então, autônomo, esses setores de compliance de maneira autônoma, têm sido mais frequentes nas empresas e são, na verdade, fruto de recomendações da OCDE também, que orienta a ter esses setores de compliance na empresa, e tem orientado também os estados a incentivar o compliance através da criação de programas de regularização, como nós tivemos, por exemplo, a repatriação dos recursos, né? A OCDE recomenda que esses programas, como o da repatriação, os parcelamentos que a gente faz, sejam, na verdade, únicos, ou sejam ofertados 2 vezes, também 3 no máximo, não como a gente faz em relação aos nossos parcelamentos, da criação de programas essa reiteração de ofertas de parcelamentos acaba muitas vezes incentivando a repatriação dos recursos. Enfim, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas muitos empresários, a gente vê no dia a dia da advocacia, que eles falam, olha, vamos empurrar a execução fiscal com a barriga, porque lá na frente nós vamos ter um parcelamento. Então, o ideal é que esses programas sejam, na verdade, esporádicos e individuais, né? Vamos assim dizer. A escola do Law and Economics, então, diz que o non-compliance pode ter razões econômicas, éticas e sociais. Quando eu falo em razões econômicas, está se referindo à situação de ser mais interessante descumprir a legislação tributária do que propriamente cumprir essa legislação tributária. O que eu falei em relação à precificação. Se eu deixar de pagar tributos, eu posso precificar o meu produto de maneira reduzida. Em relação às éticas e sociais, eles as chamam de estigma. O que é estigma? Se ninguém paga tributo, eu também não posso pagar. Então, essas situações, essas circunstâncias que movem muitas vezes ao non-compliance geram um desequilíbrio na relação entre fisco e contribuinte. Por quê? Porque o contribuinte muitas vezes acaba ficando em vantagem, vamos assim dizer, em relação ao fisco. O que o fisco tem feito para mitigar essa situação? Criado programas de cumprimento da legislação tributária. É o caso que a gente tem observado, por exemplo, do programa nos conformes de São Paulo, do programa Pró-Conformidade da Receita Federal, do programa da PGFN, do Cadastro Fiscal Positivo, e agora a Lei de Transação, que é uma transformação, né, da medida provisória do contribuinte legal. Como o próprio nome diz, é uma medida provisória que incentivava o contribuinte a estar legal, estar em conformidade com a lei, ou seja, observando o compliance. Essas medidas, então, acabam gerando um equilíbrio na relação entre fisco e contribuinte, né? E favorecendo o cumprimento da legislação tributária. Pois bem, isso é só uma visão, um voo de pássaro sobre um tema que pode ser
tão profundamente explorado, mas é importante, em linha de conclusão, dizer que o non-compliance no Brasil tem uma causa, e no meu diagnóstico, essa causa é uma falta de formação em nível de ensino fundamental, ensino médio e até ensino superior, no sentido de ter uma educação fiscal. Né? Eu referi os Estados Unidos e a preocupação antiga que eles têm com compliance, eles têm, em nível de ensino fundamental, ensino médio, essa formação de cidadania fiscal, que deve acontecer não só na escola, mas também em casa. Então, isso essa minha visão é muito fruto de uma doutrina pela qual eu sou apaixonada, que é a doutrina aristotélica. E Aristóteles diz que a virtuosidade dos pais se reflete na educação dos filhos. Então, é preciso que se oriente, né, os futuros contribuintes da importância de recolher os tributos, apenas aqueles que são devidos, repito, né? A gente, lógico, tem que se insurgir contra aquilo que não é devido, mas também é necessário que a gente tenha em nossas escolas aí uma cadeira de cidadania fiscal, uma matéria ou algumas aulas, mas que se introduza essa ideia que é tão importante e que, nesse momento de pandemia, também adquire uma especial importância. A doutora Cláudia falou das medidas que o governo tomou logo de início, né, no sentido de não deixar que os contribuintes fiquem numa situação de descumprimento da legislação tributária e de postergar o pagamento dos tributos. O que fez o governo, então? O governo federal, assim como alguns estaduais, deram uma mãozinha para que a gente não ficasse numa situação de non-compliance ou de descumprimento da legislação tributária. Então, essa questão do compliance é realmente uma via de duas mãos e ela deve partir de atitudes tanto do fisco como do contribuinte. Com isso, eu encerro a minha manifestação e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, doutora Bettina, sempre com maestria, dando dicas essenciais, né, para um tema tão amplo, né, em 15 minutos tocou em pontos essenciais. Muito obrigado pela sua participação. E o nosso próximo participante, doutor Carlos Alberto, com o tema A Defesa do Contribuinte no Processo Administrativo Tributário. O doutor Carlos Alberto, ele é doutor em Direito Tributário pela Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduado em Direito Civil pela Universidade Federal do Amazonas, possui graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza, procurador do Estado do Amazonas, representante fiscal do Conselho de Recursos Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, advogado, professor de Direito Constitucional e Direito Financeiro da Faculdade Federal do Amazonas, professor de Direito Tributário no curso de pós-graduação em Direito do CIESA e professor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas e presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Amazonas. Dr. Carlos Alberto, uma honra tê-lo aqui no nosso primeiro webinar, uma satisfação imensa. A CDT agradece a sua presença, você ter aceito o nosso convite, e a palavra é sua, doutor. Boa noite a todas e a todos. Estão me escutando? Perfeitamente, doutor. Cara, muito obrigado. Bem, eu primeiramente agradeço o convite que me foi formulado pela Comissão de Direito Tributário. Agradeço na pessoa da presidente, doutora Ragélia, que está nos brindando com a sua audiência. Também aproveito a oportunidade para parabenizar a professora Bettina, doutor Eduardo também, que estão presentes, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB,
E o tempo é curto, né? 15 minutos apenas, e eu irei falar um pouquinho sobre a defesa do contribuinte no âmbito do processo tributário administrativo. Como eu imagino que o nosso público seja composto por uma audiência bastante heterogênea, né? Indo desde alunos que estão cursando a graduação, mas que já manifestam um pendor pela área tributária, eu vou tentar ser acessível a todos. Então, para alguns eu soarei muito básico, mas prefiro pecar pelo didatismo. Bem, o tema do processo administrativo tributário me é pessoalmente muito caro, porque, que eu me lembre, foi ele que me atraiu ao estudo do direito tributário. Foi por causa desse tema que eu comecei a me interessar. E por quê? Eu, quando fiz graduação, há muito tempo atrás, eu não fiz estágio profissional, né? Então eu só estudava, né? Eu só conhecia a teoria. E para alguém que só estudava teoria como eu, era difícil de imaginar como é que funcionava um processo administrativo, já que a primeira ideia que se tem de um processo é o judicial, né? É a primeira imagem que se tem do processo. E aí foi movido por essa curiosidade, comecei a me debruçar sobre o tema e mal sabia que, ao me formar, ao me graduar, eu passaria no concurso de procurador do Estado e atuaria desde o primeiro momento até hoje, justamente no âmbito do processo administrativo tributário, no caso, o estadual, né, o que envolve tributos estaduais. Bem, vamos adentrar então ao tema propriamente dito. O Código Tributário Nacional, ele enumera de forma didática as fases da relação jurídica tributária, né? Primeiramente, existe a regra matriz de incidência, que descreve no seu antecedente a hipótese de incidência, que, uma vez concretizada, configura-se em fato gerador e faz nascer a obrigação tributária, nos termos do artigo 113 do Código Tributário Nacional. No caso de obrigação principal, faz-se necessário um ato para quantificar o valor da dívida, já que a obrigação tributária principal envolve um dever de pagar, é uma prestação pecuniária. Esse ato, que irá quantificar o crédito, chama-se de lançamento, né? Está no artigo 142 do Código Tributário Nacional, e nos termos desse artigo é privativo da Fazenda Pública. No entanto, o Código Tributário é de 1966. Com o passar do tempo, a realidade foi se alterando. E, na prática, o que se verifica atualmente é que a maioria dos casos de crédito tributário, quem constitui é o próprio devedor, é o próprio sujeito passivo, né? Essa realidade está reconhecida, inclusive, pela súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a mera entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo a procedência do débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra formalidade, qualquer outra providência por parte do fisco. Então, há o reconhecimento, portanto, que o crédito pode ser constituído pela Fazenda, através do lançamento, ou pelo contribuinte, através da autodeclaração, né? Não autolançamento, porque o lançamento é ainda privativo da Fazenda Pública. Pois bem, quando o crédito tributário é constituído pelo próprio sujeito passivo, o espaço para a abertura de um processo administrativo contencioso é mínimo, porque, afinal, em sã consciência, o contribuinte não iria questionar, contestar o que ele mesmo constituiu. É claro, pode haver um erro, e ele pode pedir a retificação da declaração, mas isso é outra hipótese que não cabe nesses 15 minutos, que já não são mais 15. Né? Pois bem, mas, havendo o lançamento, o contribuinte poderá impugná-lo nos termos do artigo 145, inciso 1 do Código Tributário Nacional. E aí surge uma primeira observação. Para o lançamento, ele pode se defender, além de pagar, evidentemente, mas ele pode se defender na via judicial ou na via administrativa. O ideal, o recomendável, é que ele primeiro se defenda na via administrativa, para somente então, após uma eventual decisão
que lhe for desfavorável, recorra ao judiciário. No entanto, o contribuinte tem a faculdade de optar direto pelo Poder Judiciário. Afinal, o artigo 5º assegura o livre acesso à jurisdição. Pois bem, se o contribuinte optar por ir direto ao judiciário, sem passar pela via administrativa, essa atitude dele implicará em renúncia ao poder de se defender na via administrativa. Se o contribuinte tiver se defendido na esfera administrativa e, antes de haver uma decisão final no processo administrativo, ele opta por buscar o judiciário, nesse caso, sua atitude implicará não em renúncia, porque ele já exerceu o direito de recorrer na esfera administrativa, mas implicará em desistência daquela impugnação ou daquele recurso por ele interposto. Pois bem, quais seriam os efeitos da impugnação do contribuinte na via administrativa? Eu diria que são basicamente 4 os efeitos. O primeiro está no artigo 156 do Código Tributário Nacional, que diz que a defesa do contribuinte importa em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O segundo efeito é que, ao se defender na esfera administrativa, o contribuinte posterga o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário. Isso porque o artigo 174 do CTN diz que o prazo prescricional de 5 anos começa a correr da data da constituição seguinte. Resolve impugnar o lançamento, essa impugnação faz com que a dúvida sobre a procedência ou não do crédito ainda persista. Nesse caso, o crédito está constituído pelo lançamento, mas a constituição não é ainda definitiva, portanto, não houve ainda e não haverá ainda o início da contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 174 do CTN. O terceiro efeito é permitir que o contribuinte obtenha uma certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, pois o artigo 206 nos diz que, estando suspensa a exigibilidade do crédito, também é assegurado ao contribuinte uma certidão positiva, mas com os efeitos de negativa. E o quarto e último efeito que eu vislumbro na defesa administrativa é que impede a propositura de ação penal pela prática de algum crime contra a ordem tributária, já que já há entendimento de que se deveria aguardar o término do processo tributário administrativo para somente então poder propor a ação penal por crime contra a ordem tributária, de que trata a Lei 8.137. Bem, falamos sobre a defesa administrativa e seus efeitos, e eu gostaria de salientar que uma das vantagens da defesa não precisa ser assistido por um contador, ou ele pode sim fazer ele próprio sua defesa administrativa, né? Pois bem, eu queria destacar nesse tempo que ainda me resta sobre um aspecto muito interessante, que é a possibilidade do contribuinte, na sua defesa administrativa, suscitar de inconstitucionalidade de alguma lei tributária. Não tem tipo de alegação. O artigo 26A do decreto 70.235 diz que Vamos, Roberto. O
doutor perdeu a conexão. Só verificando aqui um momentinho. Acho que o doutor perdeu a conexão. Vocês conseguem me ouvir? Irã, você consegue me ouvir? Sim, consigo, normal. Então foi o doutor Carlos Alberto. Claro, acho que eu vou focar. Perdeu a conexão. Então vamos dar continuidade. Deixa ele aparecer aqui, só mais um minuto. Doutor Carlos Alberto, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Quanto tempo eu tenho? Vou tentar ser... Oi, voltei. Doutor, caiu seu conexão. Posso? Pode. Tá, então vou agilizar, né? Como eu estava dizendo, o processo federal não admite que os órgãos administrativos apreciem a alegação de inconstitucionalidade. Isso está no artigo 26A do Decreto Federal 70.235 de 72. Em Manaus, a Lei Municipal 2385 de 2018, que disciplina o funcionamento do CARF municipal, no seu artigo 4º, parágrafo 1º, também veda aos órgãos administrativos apreciação de alegação de inconstitucionalidade. Todavia, no âmbito estadual do Amazonas, é permitida alegação e apreciação de questões de constitucionalidade. Eu cito o artigo 252, parágrafo 1º do Código Tributário Estadual, que diz o seguinte: a autoridade julgadora, se refere à primeira instância, mas vale também à segunda instância, fará apreciação de todas as questões tributárias à luz da Constituição, das leis e etc. Ora, se a apreciação será feita à luz da Constituição, admite arguição de inconstitucionalidade de leis e atos normativos municipais. Também destaco o artigo 1º do Código Tributário Estadual, que diz que devem ser obedecidos os preceitos emanados da Constituição, portanto, dando espaço para o contribuinte argumentar questões de inconstitucionalidade. Como me parece que o tempo já está se esvaindo, eu quero só destacar uma novidade que eu reputo importante para quem atua aqui no estado do Amazonas. É uma novidade recentíssima, desculpe o pleonasmo, né? Foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da Cefaz, de 18 de maio desse ano, a portaria 159 de 2020 do secretário de Fazenda do Estado do Amazonas, que homologou a resolução 002 de 2020 do Conselho de Recursos Fiscais da Fazenda Estadual, que acrescentou no regimento interno da Corte Administrativa Estadual o artigo 52A, permitindo a realização de videoconferências. Essa novidade decorre da situação pela qual estamos passando, né? Que exige um distanciamento físico. E esse artigo diz que nas sessões virtuais deverá ser assegurada a mesma garantia, as mesmas garantias asseguradas nas sessões presenciais, incluído aí o direito ao contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição e devido processo legal. E última informação, também foi publicada a resolução 003 de 2020, que disciplina a realização desses procedimentos. Então, em apertada síntese, era o que eu tinha a comentar. Opa, pois não. Como você deu falha na sua transmissão, eu vou lhe acrescentar mais 10 minutos, tá bom? 10 minutos tudo isso? Olha, eu dei uma corrida, mas eu não vou me alongar mais. Eu quero só acrescentar, então, um detalhe que eu havia passado, que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, sobre aquela questão da possibilidade de ser arguida inconstitucionalidade em via de defesa no processo administrativo tributário, ainda não se pronunciou expressamente quanto a isso. Todavia, o STF, analisando questões envolvendo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem se manifestado favoravelmente à possibilidade dele
afastar a aplicação de normas que considerem inconstitucionais. Veja, não se trata propriamente de uma declaração de inconstitucionalidade, mas do afastamento, no caso concreto, da norma tida como inconstitucional. De igual modo, contas, editou a súmula 347, que já é bastante antiga, mas que diz que os tribunais de contas podem, no exercício de suas funções, apreciar constitucionalidade de atos do poder público, podendo, portanto, declarar inconstitucionalidade. Da mesma forma, penso eu que se aplica isto ao executivo. Era o que eu tinha a comentar, e não vou usar os minutos restantes que o nobre moderador me forneceu gentilmente, tá? Muito obrigado. Por nada, doutor Carlos Alberto. A gente que agradece a sua participação, por mostrar a essencialidade, né, do processo administrativo, que, apesar de ser uma ferramenta essencial, né, muitos colegas ainda não utilizam essa ferramenta, que pode trazer muitos benefícios, né, para o seu cliente, para o contribuinte, de resolver de uma forma mais rápida. E muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou chamar a doutora Renata. Só um minuto. A doutora Renata ainda não está online. Vou chamar a doutora Ana Paula Bismara. Doutora Ana Paula. Ele nunca vai ser algo recuperável. Doutora Então, Ana por isso Paula. que quando você vai aplicar por isso que... A doutora está... Outra ligação. Deixa eu chamar o próximo. Doutor Felipe Renault se encontra. Foi uma saída subsequente. Só um minuto. Tá bom, gente? Doutora Ana Paula está também em outra atividade. Chamar a doutora Renata novamente. Doutora Ana Paula, consegue me ouvir? Oi, consigo sim. Podemos dar continuidade com o seu tema? Sim, posso ligar o meu vídeo aqui, tá? Pode sim, vou apresentar aqui a doutora para os colegas, seja bem-vinda. Obrigada. Só pegar suas qualificações. Doutora Ana Paula Bismara vai falar sobre recuperação de créditos tributários. A doutora é pós-graduada lato sensu em Direito Tributário através da Instituição Brasileira de Estudos Tributários, IBET, e mestre em Direito Tributário pela Universidade Católica de São Paulo, juíza de Direito da Primeira Câmara, julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Tribunal Administrativo, ICMS, ITCMD e IPVA, presidente da Comissão de Direito Tributário da 24ª Subseção da OAB de São Paulo, Sorocaba, Araçoiaíba da Serra e Salto de Pirapora, professora em curso de graduação em Direito e em Ciências Contábeis, em Direito Tributário e Planejamento Tributário, professora em curso de pós-graduação e extensão em Direito Tributário, expositora no canal Momentos Tributários da TV Classe Contábil. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro webinar. É com muita satisfação que a CDT recebe a doutora. Ficamos felizes quando a doutora aceitou nosso convite. E você tem
15 minutos para discorrer sobre o seu assunto. Tá bom, doutora? Muito obrigada, agradeço pelo convite e em nome da Ragélia, eu agradeço a toda a OAB, né, de Manaus, daí do Amazonas, e é um prazer, realmente esse convite me alegrou muito, a Ragélia é muito querida, então fica aqui o meu agradecimento, se nós estivéssemos próximos, né, poderíamos nos dar um abraço, mas fica aqui o meu calor humano mesmo distante, viu, Ragélia? Muito obrigada, é um prazer mesmo, uma satisfação, me sinto lisonjeada pelo convite. Então, em seu nome, eu agradeço a toda a diretoria executiva da seccional, tá? Muito obrigada, e também já aproveito para parabenizar a todos os nossos advogados tributaristas pelo nosso dia, né? Com certeza somos profissionais que gostamos de viver a emoção. Quem escolhe atuar no direito tributário, com certeza não é um profissional que gosta da monotonia, né? O professor estava dizendo que o direito tributário, muitas vezes, na graduação, ele não nos atrai, né? Ele não tem aquele perfil que parece ser interessante, né? Às vezes os alunos eles buscam mais o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista, que é um pouco mais concreto, né, dentro do dia a dia, e tem uma visão errada do direito tributário, achando que ele é muito teórico, né? Mas para quem convive com o direito tributário no dia a dia, a gente percebe que ele é tão dinâmico que às vezes a gente se sente até dentro de uma avalanche de mudanças e de estratégias, e, enfim, numa vida tão dinâmica que eu não atuo em outras áreas, nunca atuei, né? Sempre, desde que eu me formei, já há quantos anos? 18 anos, eu sempre atuei em direito tributário, então eu não consigo falar com tanta propriedade de outras áreas. Mas eu digo com propriedade que no direito tributário a gente não tem monotonia, né? É sempre uma vida muito dinâmica, com muita emoção, eu diria, né? Então, hoje, o meu tema, recuperação de créditos tributários, pessoal, ele é um tema importantíssimo na vida das empresas, de uma maneira geral, né? Eu até poderia falar em recuperação de créditos, em uma reavaliação da tributação para pessoas físicas também, né? A gente está aqui na fase de entrega de imposto de renda na última semana, né? Foi prorrogado. Então, a gente tem várias possibilidades, que eu diria, de melhores escolhas. Eu às vezes uso essa terminologia. Ao invés de falar planejamento tributário, muitas vezes eu uso essa expressão de melhores escolhas. Por quê? Porque muitas vezes envolve você escolher o melhor regime, envolve você fazer um controle do seu caixa, né? A gente sabe que o profissional autônomo, ele não necessariamente precisa recolher o imposto de renda da pessoa física sobre o total dos rendimentos. Se ele tem uma atividade empresarial, ele pode fazer as deduções que a atividade empresarial dele tem, fazendo o seu livro caixa, tem um programinha próprio da Receita Federal. Então, ainda que aquele advogado autônomo não abra uma pessoa jurídica, né, continue atuando na pessoa física como autônomo, ele não precisa tributar integralmente os rendimentos, desde que ele tenha o livro caixa, faça o recolhimento do carnê-leão certinho. Então, quando eu falo em recuperação de créditos, né, esse tema, ele é extremamente amplo, porque em cada lugarzinho do direito tributário que a gente olha, nós temos oportunidades de reduzir a carga tributária, e aqui eu não falo de um planejamento tributário. Muitas vezes nós não estamos falando de teses, né? Muitas vezes, melhores escolhas e conhecimento da legislação possibilita que a gente reduza a nossa carga tributária de maneira lícita, simplesmente cumprindo com a legislação, que muitas vezes a gente desconhece. E desconhece, inclusive, dentro das empresas, né? Muitas empresas, elas apuram o tributo e elas desconhecem possibilidades que elas têm já vigentes, que a lei já permite, né? Então, eu quero trazer para vocês aqui duas abordagens. Numa destas abordagens, eu vou trazer algumas teses que realmente envolvem o trabalho
jurídico, judicial, eu diria, né? Demandamos o ajuizamento das ações judiciais para buscar esse direito, e nós temos também uma atuação do advogado tributarista, eu diria até numa consultoria tributária, em que você vai evidenciar para o seu cliente as oportunidades de redução de carga tributária que ele já tem em mãos e que não necessita necessariamente de uma ação judicial. É uma consultoria tributária em que você vai orientar o seu cliente sobre as alternativas que ele já tem em mãos, mas que muitas vezes ele desconhece diante dessa dinâmica da legislação, né? Muitas vezes o contador, o responsável por fazer a gestão tributária da empresa, ele não tem tempo de ficar acompanhando precedentes judiciais. Muitas vezes ele nem entende toda essa terminologia. Nós sabemos, até para a gente que é do direito, do jurídico, né? Nós temos que nos acostumar ao longo dos anos com a terminologia jurídica nos processos, né? Eu sempre costumo brincar com os meus alunos, né? A diferença entre um recurso conhecido, um recurso provido, né? São coisas diferentes. Mas imaginem para um profissional que é da área tributária, mas que não está diretamente no direito. Ele pode se confundir. Então, muitas vezes o gestor dentro das empresas, ele precisa do apoio do advogado tributarista para que ele consiga implementar aquilo que já é direito dele, da empresa, só que ainda não foi traduzido, digamos, para uma linguagem compreensível dentro da parte operacional da empresa, né? Então, vamos lá. Um dos pontos que envolvem ações judiciais que hoje estão em amplo debate dentro do Poder Judiciário. PIS e COFINS, primeiro. E depois eu quero conversar com vocês a respeito de ICMS. Aqui o meu tempo é curto, então eu vou só referenciar a vocês. Coloco depois para vocês o meu contato. Aqueles que quiserem mais informações podem me escrever. Mas aqui eu quero só referenciar temas principais para que levante aí um ponto de reflexão e vocês busquem mais informações para investir nessa área. Então, dentro do PIS/COFINS, nós temos a nossa tese principal, que é a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Gente, essa tese do recurso extraordinário 574/706 do STF, ela está borbulhando nos últimos dias, tá? Semana passada, salvo engano, dia 17 de maio, a Procuradoria-Geral pediu a suspensão, sobrestamento de todos os processos no Poder Judiciário tratando a respeito dessa tese, porque os processos vinham transitando em julgado antes mesmo que o STF julgasse os embargos de declaração que foram apresentados em outubro de 2017 e até agora não foram julgados. E esse pedido de suspensão, sobrestamento desses autos, até agora não foi decidido, mas nós todos estamos aguardando ali o desfecho. Mas, além dessa tese, que também tem a polêmica lá de qual ICMS excluir, né? No início, todo mundo achava que seria o ICMS destacado. Depois, quando a publicação do acórdão foi feita, em 2 de outubro de 2017, surgiu a polêmica se seria o ICMS recolhido efetivamente ao Estado. E hoje, pessoal, dentro do leading case, a gente tem uma terceira tese, que é a exclusão, é um conceito híbrido. Ele não é a exclusão inteira do destacado, nem só o recolhido. Na verdade, assim, essa tese intermediária, a gente excluiria o ICMS débito menos o crédito dos insumos para produzir esse produto. Na prática, entender a exclusão até é fácil de você entender, o difícil é operacionalizar. Eu tenho para mim que a operacionalização desse cálculo vai ser muito complicada, se for essa a tese que prevalecer. Pois bem, além da tese de exclusão do ICMS, nós temos algumas teses análogas, que são subjacentes. Então, exclusão do próprio PIS/COFINS, da base de cálculo do PIS/COFINS, porque ele é um tributo indireto que também impactou no conceito de receita ou faturamento. Exclusão do ISS nas hipóteses de prestadores de serviço, em que, ao invés de ser ICMS, é o ISS que é excluído. Nós temos reflexos sobre o cálculo da receita que vai ser submetida ao pagamento da CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. Por quê? Porque se o conceito de receita bruta mudou,
então a gente está pagando mais INSS do que precisaria, né? A gente tem teses sobre a apuração do imposto de renda à pessoa jurídica e a CSL com base no lucro presumido, porque o lucro presumido também parte do valor da receita bruta mensal para se aplicar o percentual do lucro presumido. Então, se o valor de receita, né, se o conceito de receita mudou constitucionalmente falando, então a gente teria um impacto também no pagamento do imposto de renda, PJ e CSL, né? Estaríamos pagando mais imposto de renda, PJ e CSL do que o devido. E uma última tese, exclusão do ICMS substituição tributária, que onerou a compra, né, quando é um distribuidor na qualidade de substituído tributário. Enfim, trouxe para vocês aqui umas 6 oportunidades de teses judiciais que poderiam ser aplicadas no âmbito do ICMS. Então, esqueçam PIS/COFINS, ICMS puro e simples. Nós tivemos o julgamento em outubro de 2016 pelo STF em repercussão geral em relação à substituição tributária. De acordo com o STF, o preço de venda real ao consumidor final, ele é sim relevante para fins de pagamento do ICMS substituição. Então, se eu, varejo, consigo comprovar que o preço de venda real ao consumidor final foi menor do que aquele que serviu a base de cálculo do ICMS substituição tributária, se existe essa diferença. Eu vendi no mundo real mais barato do que a base de cálculo que se prestou à tributação do ICMS substituição tributária. Então, eu teria direito a restituir aquela parcela de ICMS-ST que eu paguei a mais. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 questões que foram ali decididas judicialmente. No caso do PIS/COFINS, ainda demandam ações judiciais. No caso do ICMS-ST, não mais, porque esse recurso já transitou em julgado e os estados, eles já têm procedimentos internos para autorizar essa restituição, tá? E daí, para finalizar, meu tempo é curtinho aqui, né? Mas, para finalizar, eu quero colocar para vocês aqui a reflexão sobre o conceito de insumos fixado pelo STJ em 2018, trazendo um alargamento das possibilidades de crédito dentro do conceito de essencialidade e relevância. No meu dia a dia, eu atuo muito com o PIS/COFINS, estudo, tenho os cursos vinculados a essa área, e o que eu vejo na prática é que as empresas, elas desconhecem essa possibilidade desse alargamento no volume de créditos, e, portanto, são oportunidades de redução de crédito tributário se elas tomarem consciência de que a interpretação da legislação mudou. O texto de lei permanece o mesmo, mas a interpretação do texto de lei é que na prática vale, né? Porque é ele que dá concretude ao direito. Então, é importante que a gente saiba expor isso para o nosso cliente, para que ele implemente essa nova visão do conceito de insumos. E, para finalizar, eu tenho visto na prática muitas empresas pequenininhas, regime do Simples Nacional, pagando mais tributo do que deveria, especialmente em operações de revenda, ou no atacado, ou no varejo, vinculados a produtos monofásicos ou de substituição tributária. Como a empresa do Simples ela é menorzinha, ela não faz contabilidade, não faz um balanço, ela não tem arquivo de inventário, não entrega SPED fiscal. Essas empresas, elas acabam tendo um controle menor das receitas submetidas à tributação. Então, tudo que vende tributa no DAS. Mas nem sempre é assim. Então, nós temos oportunidades de redução de carga tributária de forma lícita. Veja, nenhum desses aspectos que eu trouxe para vocês aqui são teses arrojadas ou que podem evidenciar um planejamento tributário ilícito. Naqueles que dependem de ação judicial, vamos obter a nossa ordem liminar para resguardar o nosso cliente, né? Aquelas que, mais destas, insumos, empresas do Simples, que tributam o monofásico e a substituição tributária indevidamente, e até mesmo a restituição do ICMS-ST, esses temas, eles não dependem de ação judicial, eles dependem muito mais de uma consultoria tributária de qualidade, né, para que o contribuinte ele possa rever a apuração dele e possa implementar essas estratégias lícitas de redução de carga tributária efetiva.
Então, só para concluir, dentro desse cenário que a gente tem de pandemia, de recessão econômica, de queda de arrecadação, né, queda de receitas e, consequentemente, um engessamento da nossa atividade comercial, industrial e tudo mais, nós, como advogados tributaristas, pessoal, nós temos a responsabilidade de gerir, fazer a gestão eficaz dessa carga tributária dentro dos nossos clientes. Isso significa, o cliente ele não tem o dever de saber tudo sobre tributação, mas a gente precisa oferecer para ele as alternativas que muitas vezes vão salvá-lo da crise. Porque, veja, imagine uma empresa aqui, hoje, uma empresinha do Simples pequena, que é uma farmácia, por exemplo. Medicamentos e produtos de higiene, perfumaria, alguns deles são monofásicos. Então, essa empresa do Simples, muitas vezes, ela está pagando sobre essas receitas, né, há anos, e nem sabe que não precisaria estar pagando. Se a gente hoje mostra para ela esse pagamento indevido, isso faz com que, além de poder levantar um caixa perante a Receita Federal de pagamentos indevidos, isso vai possibilitar que ela tenha um fôlego financeiro para os próximos meses, né? Então, é nesse sentido que eu digo. Às vezes, a gente pensa que recuperação de créditos tributários são só ações judiciais e não são. Às vezes, dar o apoio para o nosso cliente no operacional mesmo, né? Em melhores escolhas para a atividade fiscal do nosso cliente, da nossa empresa, as alternativas estão ali e o efeito caixa ele é praticamente imediato, porque você muda a forma de apurar o tributo e você não... vejam, você acaba tendo o efeito caixa imediato. É diferente, por exemplo, das prorrogações que foram hoje mencionadas para os senhores, né? Foi mencionado aqui algumas estratégias que o governo utilizou para tentar mitigar os efeitos da crise, né? Então, a prorrogação dos tributos no Simples, a prorrogação do PIS e da COFINS, né? Tivemos várias estratégias. Mas prorrogar o tributo é uma coisa. Prorrogar o tributo, você não está extinguindo o tributo. Ele vai continuar sendo devido. Inclusive, ele vai ser somado a outro mês de competência. Então, quando chegar o vencimento que foi prorrogado, a gente vai ter 2 parcelas a pagar. Enfim. Então, ele ajuda, mas não resolve totalmente, tá? Porque você prorroga o débito, mas ele continua existindo. Então, eu costumo dizer que fazer um trabalho assertivo de revisão da carga tributária do nosso cliente realmente pode gerar os efeitos, digamos, mais diretos e no efeito caixa, e aqui de maneira lícita. Então, eu acho que essa foi a minha contribuição, não compilei muito bem o meu tempo, mas fico aqui à disposição e espero ter contribuído bastante aí para que os colegas eles tenham insights sobre novas formas de atuação. Quero só finalizar deixando aqui o meu contato, aqueles que quiserem alguma informação adicional sobre o que eu falei, me sigam no Instagram, meu perfil no Instagram é o @AnaPaulaBismara, eu sempre divulgo bastante conteúdo nessas questões que envolvem a tributação na prática, então aqueles que quiserem me perguntar, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse assunto, me escrevam lá no meu perfil, @AnaPaulaBismara, que eu vou ter o maior prazer de atender a todos vocês. Um feliz dia do advogado tributarista para todos nós. Muito sucesso, que a gente consiga sempre oferecer mais e melhor para os nossos clientes. Obrigada, gente. Muito obrigado, doutora. E só para enaltecer, né, nosso dia novamente, né, são atitudes tão simples, né, que se a gente mostrar para os contribuintes a necessidade dessa revisão de tributos, né, nós podemos salvar muitas empresas, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Mostrar a essencialidade do advogado tributarista e da revisão de tributos, que vai dar um fluxo maior de caixa para essas empresas. Muito obrigado. Eu costumo dizer que nem sempre a gente traz notícia ruim, né? Advogado tributarista geralmente está ligado às notícias ruins, né? Os autos de infração, as cobranças de tributo, né? A empresa tem que pagar o DARF, é sempre notícia pesada, ruim. Mas nem sempre é assim. Nós podemos ser, né, também veículos de notícias boas para os nossos clientes, notícias que podem salvar realmente a empresa dessa crise, porque você não ter o tributo para pagar, porque você reviu a sua forma de apurar, nossa, é um conforto, com certeza é um alívio, e aqui a gente não está trazendo questões que envolvam teses, nem colocar nosso cliente em risco, nada disso,
é só ele exercer o direito que já é dele. Ele só não sabia que tinha esse direito. Então, aí está o nosso papel, né? De ajudar nosso cliente a salvar a empresa dele. Eu acho que é a nossa contribuição muito grande, né? Eu costumo dizer que nós somos os médicos das empresas. Nós podemos matar ou fazer com que a empresa viva, dependendo da orientação que a gente der. Então é isso. Obrigada, Rogélia. É um prazer, viu? Tudo de bom. Foi um prazer. Só complementando a fala da doutora, eu tenho mania de dizer que essa pandemia, né, trouxe democratização, né, para as pessoas, para os advogados, para as empresas, porque houve uma expansão de conhecimento, né? Muitas pessoas agora têm acesso, não tinham acesso antigamente. Então, com essa parte de todo mundo estar conectado, uma informação dessa, uma pessoa, hoje um contribuinte muitas das vezes não tem conhecimento, né? Não tem aquele discernimento é um grande empresário, mas não chega a atuar, a mexer nessa parte tributária a fundo. Então, uma informação dessa pode realmente salvar muitas empresas. E muito obrigado novamente pelas suas palavras, doutora. Muito obrigado. Bom, gente, dando continuidade ao nosso webinar, vou chamar o doutor Felipe Renaud. Doutor Felipe, está me ouvindo? Ouço bem. Você me ouve? Perfeitamente, doutor. O doutor vai falar sobre tributação na economia digital em época de pandemia. Um tema extremamente importante, ainda mais nós estamos conectados, né? Tempo de lives. Como é que vai surgir, como é que vai correr essa tributação? Doutor Felipe, ele é advogado, sócio do escritório Renaud, Zatar, da Gama e Rodrigues Pires. Ele é um dos sócios do escritório, ele é doutor em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional pela UFF, professor dos cursos de educação executiva do IBMEC, Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas e do PJT ABDF, coordenador de Direito Tributário da ESA, OAB Rio de Janeiro. Doutor, os próximos 15 minutos são seus e muito obrigado por aceitar o nosso convite. É muita satisfação que a CDT-AM lhe recebe aqui nessa noite, né? Olá, vocês me ouvem bem? Me veem também? Perfeitamente. Olá, perfeitamente. Então, muito boa noite a todos e a todas. Queria dizer que é uma felicidade estar aqui, queria agradecer muito o convite. Sempre tive experiências excelentes no estado do Amazonas. Manaus é uma capital belíssima. Queria agradecer a doutora Rogélia pelo convite. Aliás, é uma das alegrias da docência, né? A gente conhecer pessoas tão diferenciadas e competentes como a doutora Rogélia. A Fundação Getúlio Vargas nos proporcionou isso. Queria parabenizar pelo evento, parabenizar a todos e a todas que me antecederam. Estava aqui assistindo as palestras, excelente, altíssimo nível. E as palestras à altura, com certeza, do evento. Então, queria parabenizar desde já, que eu sei que organizar um evento não é fácil, ainda mais em tempos de pandemia, né? Todo mundo se reinventando, aprendendo a usar agora esses mecanismos eletrônicos para se comunicar, né? Ou seja, agora a gente só fala em lives, webinars, né? A gente não fala mais em congressos e seminários. Eu ainda estou me adaptando, eu confesso que sempre fui muito acostumado com sala de aula, eu estou me acostumando ainda com esse ambiente, né? Ou seja, falar me vendo e não falar vendo as pessoas, enfim, aquele olho no olho, né? Percebendo as reações das pessoas. Então, é um momento novo. Então, eu queria agradecer muito. O meu tema, enfim, que me foi solicitado aqui para falar sobre economia digital, especialmente sobre o projeto de lei recentemente
formulado lá no Congresso Nacional sobre a CID digital, né? Que seria o nosso Digital Service Tax, que seria a nossa tributação da economia digital. Eu já vou, no início da exposição, dizer que não é bem assim, né? Nós já temos, sim, a tributação da economia digital, nós já temos, a Lei Complementar 157 inaugurou isso, né? Principalmente porque a nossa legislação é uma legislação que enxerga ainda a economia física, a economia tangível, né? E, obviamente, que o mundo mudou muito com a digitalização da economia. Hoje não há mais que se falar na economia tradicional e economia digital. A economia é uma só e ela já é digitalizada. Basta dizer que há pouquíssimos anos, eu posso dizer, afirmar, ano passado, os dados indicavam que a gente tinha 60% de bancarização e quase o mesmo percentual de brasileiros com smartphone, né? Em recente pesquisa do IBGE, publicada agora, enfim, esse ano, demonstrou-se que a gente hoje já tem metade da população brasileira comprando online, né? 50% dos brasileiros realizam pelo menos uma compra online. Vejam que a realidade mudou e mudou bastante. 70% dos brasileiros com acesso à internet, né? Então, hoje quem está bancarizado já faz operações online. Então, a gente tem um outro cenário, a gente tem uma outra realidade. Eu discutia em um congresso recente organizado aqui no Rio de Janeiro, pelo GDT, brilhantemente organizado, viu Gustavo, diretor-juiz da TIM, e nós discutimos exatamente essa questão do percentual de brasileiros que utilizavam a internet para comprar. Ocorre que, como tudo no Brasil, né, a gente tem essas amarras políticas que engessam a evolução do sistema tributário. Então, a gente tem um sistema tributário que enxerga uma economia bem distinta da atual, e mais do que isso, né, a gente tem um ambiente de polarização política. Então, a gente tem brigas, a chamada guerra fiscal, né? Então, entre estados, municípios, entre a União e eles. Então, vejam que esse capítulo que agora se inaugura, que é o projeto de CID, é mais um capítulo dessa guerra fiscal e eu vou melhor explicar. E por que a tributação da economia digital no âmbito da pandemia? E a pandemia ela vai fazer um estrago grande na nossa economia. Vejam que o Brasil, né, ele já tem um endividamento grande, ele tinha um endividamento de 75% do PIB, né, e a previsão pós-pandemia, a gente tinha uma previsão primeiro otimista antes da pandemia, né, de crescimento no superávit primário de 2% do PIB. Hoje a gente já vai ter um déficit primário, né, estimado em 9,4% do PIB, é algo estrondoso. A nossa dívida vai pular de 75%, né? Primeiro, a expectativa era de 80% a 85%, e o Ministério da Economia publicou há 2 semanas dizendo que a gente deve bater 93,5% da dívida bruta versus PIB esse ano. Então, a primeira reação, né, a primeira coisa que se espera do governo vai ter aumento tributário, né, vai ter aumento tributo para poder exatamente tapar esse buraco. O presidente e o ministro da Economia disseram que não vai haver aumento de tributo, né? Vamos ver, o tempo dirá, né? Mas fato é que projetos começaram a desaguar lá no Congresso Nacional. Primeiro veio a discussão envolvendo o imposto sobre grandes fortunas, né? E também veio nessa esteira, né, do IGF um empréstimo compulsório sobre grandes fortunas, na medida em que o IGF só valeria a partir do ano que vem, então o empréstimo compulsório chegaria para tributar esse ano. E parece que o empréstimo compulsório, o Brasil nunca teve boas experiências e com certeza não teria uma boa experiência com o empréstimo compulsório agora. O imposto sobre grandes fortunas, eu publicamente já me manifestei favoravelmente a ele. Acho que ele não é a solução dos problemas, mas ajuda bastante, né? E também desagou lá no Congresso Nacional, agora, recentemente, o projeto 2358/2020, né, que é uma contribuição que se pretende instituir, uma contribuição de intervenção do domínio econômico nos moldes da CID Combustíveis para tributar intangíveis, para tributar uma parte da chamada economia digital, né? De novo,
enfim, como eu disse, não há diferença hoje entre economia tradicional e digital, mas no que se espera de materialidades novas. E aí, como eu já antecipei, não acho que há novidade nisso. Como eu disse, a Lei Complementar 157, ela fez uma escolha que, a meu ver, foi uma escolha não debatida, foi uma escolha não racional, foi uma escolha política, de direcionar para os municípios, né, a competência tributária e, portanto, a arrecadação da economia digital, ou seja, basicamente de propaganda e publicidade, de softwares, né, de utilização, enfim, de streaming e etc. Então, a Lei Complementar 157 inaugurou essas materialidades. E por que eu acho que não era a melhor escolha? Porque eu acho que o nosso sistema federativo fiscal ele não foi pensado para concentrar grandes receitas nos municípios. Né? Na medida em que a distribuição de receitas da União para os estados para os municípios, se retira a tributação, entendendo como tributação do consumo da economia digital, se retira a competência dos estados e a transfere para os municípios, se o estado tributa, ele reparte com os municípios. Se um município tributa, ele não reparte com os demais municípios e com os estados. Logo, você vai ter uma realidade orçamentária preocupante, né, no âmbito federativo fiscal brasileiro. Então, isso me preocupa sobremaneira, mas houve uma escolha, que foi a escolha de se tributar pelo consumo e não pela renda e via imposto sobre serviços. Né? Preciso lembrar isso, então não há nada novo. E tem uma outra diferença também. Quando se fala que as gigantes da economia digital não pagam tributo, é bom lembrar que no Brasil, aquelas que aqui mantêm alguma atividade econômica, ou grande atividade econômica, elas pagam os tributos federais. A discussão sempre esteve restrita, diferente do que acontece no mundo, né, em que a discussão era se pagava ou não tributo, seja ele qual fosse, né, tributação sobre a renda lá fora, sobre seus lucros lá fora. Aqui no Brasil, a discussão não é se paga tributo, eles pagam. A discussão é se paga tributo para os estados ou para os municípios. Essa era a discussão, né, que nós víamos. Agora, claro, há um espaço para tributar aquelas empresas que não têm estabelecimento permanente no Brasil, ou seja, que não tem uma pessoa jurídica regularmente estabelecida aqui no Brasil, mas que vende para os brasileiros. É uma outra discussão também envolvida. Né? Qual é a importância, primeiro, do mercado consumidor e, segundo, de uma das materialidades da CID, que são os dados. Né? Passou-se a se entender que os dados são o ouro, né? O ouro do século XXI, porque os dados hoje eles são coletados por essas gigantes de tecnologia para vender propaganda, publicidade por meio das características de consumo, né, de cada pessoa. Hoje, quando você acessa uma rede social, ela basicamente passa a ter todas as suas preferências, basicamente quase todos os detalhes da sua vida. Então, essa CID digital, ela nada mais é do que um intento de se tentar tributar, em tese, as gigantes que não são tributadas, que já são, né, a princípio aqui no Brasil, por exibição de publicidade, disponibilização em plataforma digital, né, que permita que os usuários vendam mercadorias ou serviços um para o outro, transmissão de dados, né, dos brasileiros. Então, a CID tenta tributar isso, tenta tributar fixando alíquotas, estando como base de cálculo a receita bruta. Tem um erro grave aí, né? Receita bruta para se tributar, a gente já sabe que no contexto brasileiro, pela complexidade, pelo excesso de tributos, né, se tributar pela receita bruta torna praticamente inviável. Eu lembro que a CNI divulgou recentemente um estudo em que compara o Brasil com algumas economias, né, com 18 economias, e o Brasil ficou em 17º lugar. Então, vejam, com 17 economias, mais o Brasil, e o Brasil ficou em penúltimo lugar no ranking de competitividade. E uma das principais características negativas do Brasil é o excesso de obrigações acessórias e insegurança jurídica no que tange ao seu sistema tributário. Então, vejam que aumentar tributos, aumentar a carga tributária, aumentar a insegurança jurídica, tributar a receita bruta, que não expressa a verdadeira riqueza gerada com aquela atividade econômica, não me parece um bom caminho. Né? E um outro detalhe fundamental
é que para se instituir uma contribuição à integração do domínio econômico, é preciso que primeiro, né, antes de qualquer coisa, se identifica qual é a referibilidade, né, daquela e sua finalidade. Então, vamos lá. Quem é o contribuinte disso e qual é a finalidade daquela CID? Ela pretende financiar que tipo de medida, que tipo de projeto para o país? Né? E vejam que aí a gente tem um problema grave, porque não tem vinculação com absolutamente nada. Tem sim uma destinação das suas receitas, né? Vejam que é uma destinação das receitas, mas uma destinação de receitas para um fundo, né, que é o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que, pasmem, vem cada vez mais recebendo, vem cada vez menos recebendo recursos do governo. E por que isso? Porque nós sabemos que as CIDs hoje, elas não servem para financiar esses objetivos do país, né, esses objetivos, essas finalidades legais. Nós sabemos que hoje as CIDs, elas fazem, como são desvinculadas, as suas receitas são desvinculadas via DRU, essas receitas, então, elas são utilizadas, elas vão direto para o Caixa Único do Tesouro, para pagamento das despesas ordinárias. Né? De novo, a desvinculação das receitas da União permite a desvinculação de imediato de 30% das suas receitas para a utilização como se de impostos fosse. Então, vejam que curioso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele teve uma redução, para vocês terem uma ideia, ele tinha uma previsão em 2015 de receitas de 4,690 bilhões de reais, recebeu 1,99 bi. Em 2019, ele tinha a expectativa de receber, via repasse, né, dessas receitas, 5,65 bilhões. Ele recebeu 270 milhões de reais. Vejam, ele tinha que receber 5,65, recebeu 270, 5,5 bilhões, recebeu 270 milhões. Então, vejam que não é essa a destinação do dinheiro. A destinação é criar uma nova fonte de receita. Por que ela não vem, então, numa reforma, por exemplo, da tributação sobre a renda? Porque, de novo, toda vez que você tributa por impostos, você reparte com estados e municípios. E por que no projeto vem com CID? Porque o governo federal não quer repartir o bolo. Então, vejam como a guerra fiscal atrapalha. Então, se vocês me perguntarem se eu sou favorável à tributação da economia digital de uma forma pensada, técnica, racionalizada, eu não tenho a menor dúvida, nós precisamos disso. O Brasil tem mais de 200 milhões de consumidores, ou seja, ele tem um dos principais ativos da economia atual e ele precisa ter, sim, uma política fiscal internacional voltada para a tributação da economia digital interna também. Então, vejam que o Brasil desenvolver essa política é fundamental, mas precisa ser feito de forma técnica. Senão, pela forma e pelos elementos com carência técnica, a gente coloca, leva a descrédito todas as medidas e ações brasileiras. Então, para finalizar, já caminhando para o final, porque o tempo é muito curto, né? Esses eventos atuais, eles têm isso, eles são muito dinâmicos, você tem que falar um tema extremamente complexo em 10, 15 minutos, então meu tempo já acabou, já observo para o moderador que eu já sei disso, eu botei dessa vez aqui um cronômetro, né, indicando isso. Eu acho que dos pontos positivos que poderia se extrair tendo projeto de lei, seja ele qual for, é importante que se fomente o debate. Né? O Brasil precisa fazer as suas escolhas e o Brasil precisa apresentar, sim, ideias. O Brasil precisa apresentar uma proposta de tributação da economia digital, tendo em vista que lá no âmbito da OCDE, mesmo com a evolução e com, eu diria, o refinamento das ideias vindas via Pilar 1, Pilar 2, e o momento que a OCDE tenta, de alguma forma, trazer cooperação entre os países, né? É importante que o Brasil apresente a sua cartada, apresente aquilo que lhe interessa. E o Brasil, como eu já venho criticando há algum tempo, como quer ingressar na OCDE, está mais preocupado em alinhar a sua política de preço de transferência do que trazer um outro problema de ingresso na OCDE, que seria uma política própria de economia digital. E faço, por fim, só um alerta. Né? No momento em que a gente escolhe, e se isso passar, acho pouquíssimo provável, até por todos esses vícios de constitucionalidade já indicados,
Mas se a gente, tantos outros que eu poderia aqui falar e não tive tempo, mas se a gente toma uma postura de tributar desta forma, né, a economia digital, a gente vai ser retaliado por outros países de alguma forma. É preciso ponderar isso. Né? Não há um consenso no OCDE, tendo em vista que há lá também polarização política. Há de um lado os Estados Unidos e de outro lado, alguns países europeus. E há uma queda de braço ali. O Brasil precisa, se ele não quer tomar um lado, né, ele não pode levar a termo uma proposta como essa. Mas, de novo, fomentar o debate e elaborar uma política fiscal internacional para a economia digital brasileira, efetivamente, uma política brasileira, isso é fundamental e já está atrasado, já tarda. Ok? Muitíssimo obrigado pelo tempo, pelo convite e desejo que os senhores e as senhoras tenham excelentes palestras aí pela frente. Obrigado pela atenção e pela paciência. Muito obrigado, doutor. Nós que agradecemos sua participação. Tema de suma importância, né? Bastante atual. E muito obrigado. Virão outros webinar por aí, tá bom? Tomara, se Deus quiser, e muita saúde a todos. Fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem. Obrigado. Obrigado. Finalizando aqui com o doutor Felipe Renault, nossa próxima palestrante, doutora Renata Vilinho. Boa tarde, doutora Renata, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quero agradecer a oportunidade à Ragélia de estar aqui. Nós já tentamos, em outras oportunidades, fazer parte dos congressos aí da OAB de Manaus. Não foi possível por conta de agenda. Agora, que bom, né, que esses webinários nos permitem estar mais disponíveis para que possamos dividir um pouquinho mais o conhecimento. Bom, quero agradecer também a comissão, né, de Direito Tributário da OAB, que junto com a Ragélia e todos vocês fazem um excelente trabalho, vem acompanhando. A Ragélia foi minha aluna na Fundação Getúlio Vargas, como disse Felipe, que também foi aluno dela. Aliás, ela foi aluna dele. Nos permite essa proximidade com todas as partes do país. Bem, eu sou conselheira do CARF hoje eu estou conselheira, a gente não sabe por quanto tempo, né? E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as recentes alterações da legislação a respeito do fim do voto de qualidade. Como tributaristas que somos, na defesa do processo administrativo fiscal e dos débitos federais, nós precisamos, muitas das vezes, de todo um contencioso para defender direitos do contribuinte. Todo mundo sabe que o crédito tributário ele se constitui com um lançamento. E o lançamento faz inaugurar a sua notificação, ou seja, a notificação do contribuinte. E o contribuinte ele tem algumas opções ao receber esse auto, entre as quais a de impugnar e a fazer a defesa administrativa das razões do seu inconformismo com relação às autuações fiscais. A primeira instância de julgamento na esfera federal, que é o foco aqui, né, são os tributos federais, vai cair numa DRJ, Delegacia Regional de Julgamento, e o contribuinte vai ser notificado dessa decisão, que pode ser favorável ou não a ele. Uma vez sendo desfavorável, ele ainda tem um prazo de mais 30 dias para recorrer à segunda instância administrativa. A segunda instância administrativa no Brasil é o CARF, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF hoje ele é composto por 3 sessões. Cada uma dessas sessões trata de matérias próprias em matéria tributária. A primeira sessão ela se dedica a imposto de renda à pessoa jurídica, em síntese, né? São vários temas, eu estou destacando aqui os principais. A segunda sessão vai tratar do imposto de renda à pessoa jurídica e algumas contribuições previdenciárias. A terceira sessão do CARF ela trata do PIS, da COFINS, do IPI, o IOF e alguns outros tributos residuais. Muito bem, cada sessão ela é composta por câmaras e cada câmara, por sua vez, ela é composta por turmas. Cada uma dessas turmas, que normalmente são as que julgam no CARF os procedimentos administrativos levados à sua apreciação, ela é composta por 4 membros. 4 membros que representam a Fazenda Pública, que são os auditores da Receita Federal, e 4 membros que representam a sociedade. O CARF, por força de sua instituição em lei, ele é um órgão paritário.
ele não é composto apenas por membros do fisco, não? Ou seja, auditores fiscais concursados e que lá estão para defender o crédito tributário. Enquanto na DRJ, que é a primeira fase, você só tem realmente, de fato, auditores fiscais da Receita, no CARF, ao chegar lá, você tem membros representantes da sociedade e membros representantes do fisco, que são os auditores fiscais devidamente concursados, que lá estão para representar os seus interesses. Muito bem, são 8 membros, 4 auditores e 4 membros do contribuinte, que a gente chama, que são os membros da sociedade. O que acontece? Para que você esteja lá no CARF analisando procedimentos com relação a isso, você passa por todo um crivo até chegar até lá. Existe um concurso interno e nós somos indicados na qualidade de representantes dos contribuintes por meio das confederações nacionais. E lá estando, você está ali como um compromisso com a legislação, com a lei, não é com A, não é com B. Compromisso do conselheiro fiscal ou do conselheiro contribuinte é com a legislação, não é com a defesa dos interesses, seja do contribuinte, seja do fisco. Muito bem. Ao analisar um procedimento levado ao CARF, se vota sobre um determinado tema. E é possível que, eventualmente, como são 8 membros, que exista um voto de desempate. Não é? 4-4, alguém vai ter que desempatar esse negócio. Então, até dia 14 de abril deste ano, ou seja, em meia pandemia, é mais um tema exclusivamente atual, foi convertida em lei a medida provisória 899 na lei 13.988, que no seu artigo 28 extinguiu o tal do voto de qualidade. O que é o voto de qualidade, o que mudou e o que passou a ser e o que vai impactar na vida do advogado tributarista? Muito bem. O voto de qualidade era o voto de desempate. Se eu tenho 4-4 e se alguém vai ter que desempatar esse negócio e todo mundo já votou, quem é que vai desempatar? Então, criou-se a ficção do voto de qualidade, quando, então, o presidente da turma é quem vai dar o voto de Minerva. E quem é o presidente da turma? O presidente da turma, ele necessariamente deveria ser o quê? Um membro do fisco, ou seja, é um auditor da Receita Federal. Então, existia uma tendência, se é teoria da conspiração ou não, mas existia uma tendência no saber comum de que, se é dele o voto de Minerva, a probabilidade do fisco ganhar seria imensa. Olha, eu sou representante do fisco, eu sou presidente, estou com a faca e com queijo na mão, então o contribuinte vai perder, o fisco vai ganhar. Isso não é bem assim. É claro, como eu vou dizer para vocês, existe uma tendência de que isso de fato ocorra, mas não é bem assim. Existem turmas, inclusive numa das quais eu estou hoje lotada, que essa brincadeira não funciona exatamente dessa forma. O meu presidente, na turma da qual eu faço parte, que é a 3402, o presidente é muito coerente com as suas convicções e com a legislação posta. Quando ele tem que desempatar a favor do contribuinte, isso vai acontecer. E quando é desempate a favor do fisco, isso vai acontecer. Só que pode ser que em todas as outras turmas isso não venha a acontecer exatamente dessa forma. O CARF ele julga muitos dilemas, questões muito importantes para a sociedade, principalmente na esfera do imposto de renda, que são as grandes alterações, reestruturações operacionais, mesmo societárias, que geram toda essa problemática que a gente vê. Operação Casa Separa, reestruturações operacionais, holdings patrimoniais coligadas, controladas, formação de empresa aqui ou ali, para tentar redução da carga tributária com legalidade. Então, dentro dessa realidade, existem muitos dilemas dentro do CARF, e com relação às doutrinas, a própria legislação, que muitas das vezes não é clara, e alguns temas muito caros aos advogados tributaristas que influem o abuso de forma, o abuso de direito, o propósito econômico ou o propósito negocial, que tem aí uma série de controvérsias se eles deveriam ser aceitos ou não no âmbito de um efetivo planejamento tributário. Ou seja, será que é lícito ao contribuinte realizar qualquer coisa dentro da sua liberdade para reduzir a carga? Será que ele pode realizar dentro do arcabouço jurídico lhe é permitido criar situações, ainda que não sejam ilegais, mas que de alguma forma venha ferir a sociedade num abuso? Então, são temas que não é o caso da palestra de hoje, mas são
situações que repercutem diretamente no voto de qualidade. O propósito econômico, o que é isso? É a causa extratributária que vai gerar com que um contribuinte ou não realize uma reestruturação e economize um tributo. Será que existe na nossa legislação algum item que nos diga que o contribuinte não pode economizar tributo? Não me parece que tenha. Todavia, o CARF, principalmente, muitos tributaristas defendem isso, que não é possível um planejamento tributário com foco exclusivo na economia fiscal. É necessário que, além da economia, eu busque na doutrina, ou mesmo na minha atividade fim, um outro motivo que não seja a economia exclusiva do tributo. Aí surge a briga, né? Eu acho que eu não preciso, porque não existe legislação que prevê essa possibilidade, e tem toda uma questão social que implica na necessidade de um fim extratributário na hora de se desenvolver um planejamento tributário. E aí reside o voto de qualidade. Na primeira sessão, onde se julga as causas com relação a planejamentos tributários mais agressivos dessa natureza, se concentram exatamente esses dilemas com relação ao ágio, reestruturações operacionais, societárias, distribuições disfarçadas de lucro, debêntures, que são questões muito mais complexas do ponto de vista que na hora de você reestruturar a sua empresa ou reestruturar o seu negócio na busca de uma economia tributária, você esbarra exatamente nesse ponto. Né? Será que é lícito buscar a economia tributária a qualquer preço? Mesmo que respeitando a lei? Como é que funciona esse negócio? Então, o contribuinte acha, na maioria das vezes, boa parte dos doutrinadores entendem, por ausência de previsão legal, muitas dessas situações não deveriam estar afetas a planejamentos fiscais, outros, por outro lado, por uma questão principiológica, de abuso de forma, abuso de direito, substância sobre a forma, questão de simulação, vai entender que o abuso de direito, sim, está previsto na norma, no 187 do Código Civil, e deveria, sim, ser aproveitado, ainda que na ausência da regulamentação do nosso parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. E nessas dilemas acontece essa briga entre contribuintes. Pode acontecer em turmas, e acontece invariavelmente, que empata 4-4. E nessa oportunidade, aí eu posso dizer isso com alguma propriedade, porque minha tese de doutorado, defendida agora em fevereiro desse ano, versou sobre planejamento tributário. E nessa oportunidade eu tive o prazer de analisar vários votos da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em que se analisa exatamente essas questões de planejamentos tributários mais agressivos, e um dos itens que eu analisei foi exatamente o voto de qualidade. Não é o foco da dissertação, da tese, perdão. Todavia, era importante aqui. E do arcabouço doutrinário analisado, mais de 87% dos votos em que houve o empate, o voto de qualidade existiu e o contribuinte perdeu. Então, sim, existe uma tendência, caso haja esse empate, do contribuinte vir a perder. Fato é que isso existiu até dia 14 de abril deste ano, quando, então, engendrada dentro da MP das transações tributárias, foi incluído um artigo, e esse artigo finalizou, extinguiu o voto de qualidade no CARF. E agora, então, como é que funciona esse negócio caso haja um empate? O empate agora existe uma presunção pró-contribuinte. Não existe mais voto de desempate. Na verdade, o que aconteceu é que o presidente, que já tinha votado da forma como ele achou conveniente, no 4-4, ele teria que desempatar. Agora ele não tem mais esse segundo voto, esse voto duplo que a gente chama. Agora ele não vota mais em ninguém, porque existe uma presunção de que o contribuinte deveria sair vitorioso. E aí surgem todas as problemáticas que decorrem desse novo dispositivo com a extinção do voto de qualidade. Será que o CARF vai acabar? Será que com a extinção do voto de qualidade o CARF não precisa mais existir? Já que é um órgão que teoricamente é construído para analisar e muitas vezes para defender os interesses fiscais, já que agora é o contribuinte que sai vitorioso, por que o CARF precisa existir? Vai logo para o judiciário e resolve no judiciário para ver o que vai acontecer? Será que os contribuintes agora, os membros dos contribuintes que lá estão, vão fazer complô para ter o 4-4 e o contribuinte ganhar? Que é o que vem dizendo. O CARF vai acabar ou vai existir uma tendência dos membros indicados pelas confederações, quem sabe, eventualmente, fazer com que haja?
Isso não acontece, os membros que lá estão são extremamente competentes. A análise não é porque somos membros do contribuinte que o contribuinte sempre ganha. Nos meus votos, particularmente, eu posso dizer, muitas das vezes até o fisco acaba sendo o vencedor. Então, é uma coisa de defender a lei, a legislação, e ganha quem tem o direito legal. É claro que na hora de uma questão específica com relação a uma doutrina ou uma interpretação, a discussão existe. E pode ser que exista esse empate e, assim, o contribuinte, sim, vai ter direito a sair-se vencedor. E fato é que hoje a gente, com um problema resolvido, você cria um outro. Porque até então, com voto de qualidade, quando o contribuinte saía vitorioso, antes, né, existia um parecer normativo da Procuradoria da Receita Federal, da Fazenda Nacional, que diz que o procurador ele não pode ir ao judiciário para anular uma decisão favorável ao contribuinte, a menos que haja uma nulidade fática, porque meros erros interpretativos não poderiam ser chancelados ao judiciário. E agora, como é que faz? No 4-4, o contribuinte automaticamente sai ganhando, e o fisco, será que ele não poderia buscar tutela jurisdicional para fazer uma análise do propósito econômico, ou eventualmente do abuso de forma, um abuso de direito, por exemplo? Aquela tal história, né? Situações resolvem, outras nascem, e sabe-se lá o que vai acontecer. Isso é tudo muito novo. O CARF hoje ele não tem funcionado por conta da pandemia. Agora, em junho, vai ser a nossa primeira sessão virtual, salvo das sessões extraordinárias que já vem acontecendo, com as causas inferiores a 1 milhão. E aí vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é muito cedo para a gente rotular fim do CARF ou complô a favor do contribuinte, né? Eu acho que a gente tem que entender que as pessoas que estão lá são sérias, não estão lá porque foram colocadas ali para defender o interesse de A ou B. Ali não conheço, pelo menos, não conheço nenhuma informação de que as confederações exijam que os contribuintes normalmente deem voto só favorável ao contribuinte. Isso não existe, né? Pelo menos não na minha. Eu estou na Confederação Nacional das Indústrias, que foi aquela que me deu a oportunidade de hoje estar ali representando os contribuintes. Nunca me pediram absolutamente nada. E eu voto de acordo com a legislação, com a lei que está ali. Quanto muito quando há uma questão interpretativa, a gente se posiciona, pode haver um empate, e aí, provavelmente, hoje, o contribuinte sairá vitorioso. Mas fato é que hoje também existirão outros problemas em decorrência desse novo posicionamento. Provavelmente a Fazenda Nacional vai poder, sim, buscar a tutela jurisdicional em outras questões, e não aquelas exclusivamente para gerar uma nulidade, até porque a gente sabe, né? O texto constitucional ele não permite, como princípio, que nada seja escapado da apreciação do Poder do Judiciário, nem mesmo a lei pode suprimir esse tipo de coisa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar um voto de qualidade aos conselheiros e ao CARF como instituição, e todos que estão ali realmente têm um compromisso com a legislação, com a lei, e eu, sinceramente, acredito que muita coisa boa pode decorrer dessa nova previsão, que é o voto de qualidade em favor do contribuinte. E é aquilo, né? Ele veio, ele pode sair também. Se tudo der errado, a coisa for corrompida, ou se a coisa realmente se demonstrar uma situação em que o contribuinte pode vir a sair beneficiado, e se isso de fato for comprovado, essas questões, é claro que tem, assim como tem Lava Jato, teve as Elotes e outras operações poderão existir para averiguar esse tipo de coisa. Não acredito, sinceramente, que isso vai acontecer. Vamos dar aqui a oportunidade de ver a lei ser cumprida e depois, aí sim, diante das situações que vierem a acontecer, aí a gente critica e vê o que de fato vai acontecer na vida e na prática concreta. Eu acredito, sim, que a coisa vai melhorar e a gente sempre tem um poder judiciário para ver aí o que vai acontecer com essas grandes teses tributadas, que no final da conta é o poder judiciário que acaba decidindo. Mas lembrando que o CARF, eu sei que já está acabando, já devo ter falado demais aqui, mas como a Ragélia sabe, os meus alunos sabem, né? A gente acaba sempre roubando aí um pouquinho do tempo e cumprindo aqui com o nosso tempo regulamentar. Lembrando que o processo administrativo fiscal tem mais coisas positivas do que negativas. Nós somos membros que, teoricamente, somos o quê? Especialistas, muitos dos quais são doutores. Eu mesma já participei em 20 anos aqui de formada, já passei por vários escritórios de advocacia, então a gente tem bastante experiência de estar ali e tentar trazer votos de qualidade, assim como a
maioria dos membros que lá estão, e os do fisco, por mais propriedade ainda, né? As pessoas estão lá há anos de vida, só fazem tributação na vida, então, tecnicamente, essas decisões são muito técnicas. Coisa que no judiciário, técnicas, obviamente, elas também são, mas é difícil você ter ministros ou mesmo juízes somente especialistas numa matéria só. Então, o CARF acaba lhe entregando, normalmente, decisões um pouco mais detalhadas e técnicas dentro da matéria que a gente aprecia. Então, sinceramente, eu não acho que seria o fim, talvez seja um novo modelo que o futuro vai mostrar o que vai acontecer. Mais uma vez, obrigada, a Rageli, a Comissão de Direito Tributário de Manaus. Estamos aqui disponíveis, se podendo, para contribuir com os novos debates, novos temas. Mais uma vez, obrigada. Parabéns aí aos nossos palestrantes que me antecederam e já fico os parabéns para aqueles que virão, que tenho certeza serão tão brilhantes quanto aqueles que já passaram por aqui. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Fiquem em paz e saúde, cuidem-se. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Satisfação que a gente recebe essa sustentação oral tão importante, né? Um tema tão essencial e bem atual, né? Questões de meses, né? Então, vamos... A gente tem um mês só, né? Dessa publicação. E é muito se fala e pouca, vamos botar, pouca fé se dedica, né? Eu prefiro dedicar um pouco de fé e ver no caso concreto o que vai acontecer do que ficar especulando algo que ainda nem aconteceu. Com certeza. Vamos analisar primeiro, né? Não é? Um posicionamento precipitado, né? É então, isso aí. Muito obrigado, doutora. A CDT agradece a participação. E vamos dando continuidade. Nosso próximo palestrante é o doutor Eduardo Maneira. Vou chamar o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, boa noite. Consegue me ouvir? Boa noite, consigo. O doutor Eduardo vai falar sobre arbitragem tributária. O doutor é doutor e mestre em Direito Tributário, professor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e também traz um assunto de suma relevância para o direito tributário. Doutor, só tem 15 minutos para discorrer seu tema, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar os palestrantes que me antecederam, a OAB do Amazonas, a Comissão de Direito Tributário, presidida pela doutora Ragélia, parabenizar o Kleber como mediador, todos que me antecederam. Foi me atribuído falar sobre arbitragem tributária. E, por uma coincidência, não sei se a organização assim planejou, achei oportuno falar depois da Renata, que tratou da questão do CARF, do voto de qualidade, porque eu acho que a arbitragem tributária vai seguir num caminho, no meu entender, que eu vou dizer aqui, parecido com os processos que são examinados pelo CARF. Muito bem. No ano passado, talvez assim, em tempos de... Só uma breve introdução. Talvez em tempos excepcionais de pandemia, esse assunto arbitragem tributária deixa de ter uma certa relevância conjuntural, assim, momentânea, porque nós estamos precisando de medidas urgentes, de resolver questões urgentes em decorrência da crise econômica, que já é uma realidade e que se anuncia ser duradoura, e o assunto arbitragem tributária, que era uma coisa a ser implantada, talvez fique no segundo plano, mas é um assunto importante. Eu não diria que é um assunto urgente, mas é um assunto importante e vamos tratar dele. O senador Antônio Anastasia apresentou no ano passado o projeto de lei 4257, que traz modificações na lei 6.830, que é a lei de execução fiscal, inserindo a arbitragem tributária.
Esse projeto de lei, e aí já apontando talvez um problema que ele possa ter, ele trata não só da arbitragem tributária, mas trata também da execução fiscal administrativa. E aí é um assunto talvez um pouco mais polêmico, que não deveria estar misturado com a arbitragem tributária. A razão de ser desses dois temas estarem no mesmo projeto de lei, obviamente, que é buscar dar uma solução ou amenizar um problema, que é o excesso de litígio que nós temos no Brasil, o excesso de execuções fiscais, o excesso de litígio tributário, que faz com que a morosidade do nosso poder judiciário seja prejudicial a todos. É um jogo de perde-perde. Então, aqui, esse projeto de lei busca trazer alternativas ao atual modelo da lei de execução fiscal para torná-la mais célere e mais ágil. Mas, estrategicamente, eu acho que deveria ser melhor tratar da execução administrativa num projeto de lei e da arbitragem tributária no outro projeto de lei. No que se refere à arbitragem tributária, esse projeto de lei trata dela em apenas 6 artigos. E aí eu vou destacar, nesses breves minutos, aquilo que eu acho mais relevante. O primeiro artigo do projeto de lei insere na Lei de Execuções Fiscais o artigo 16A, que dá ao executado a faculdade, na verdade, um direito potestativo de, havendo já uma execução garantida por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, o executado pode optar, ao invés de opor embargos à execução, levar para o juízo arbitral a solução da controvérsia tributária. Então, é uma opção, não é uma opção em que a Fazenda é consultada. Por isso que eu disse que é um direito potestativo. O contribuinte, se quiser, uma vez o débito inscrito em dívida ativa, executado e garantido, ele pode escolher, ao invés da vara de fazenda pública, o juízo arbitral. Então, essa é uma questão relevante que merece ser destacada. Em relação, então, basicamente, esse projeto cuida disso, de definir o objeto da arbitragem tributária, que é limitado, e esse objeto, de certa forma, recebe mais uma limitação no artigo 16F, que diz que qualquer das partes, e aí não é só o contribuinte, poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade caso a sentença arbitral contrarie enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral. Então, como nós sabemos, quer dizer, a convivência da arbitragem tributária com o Poder Judiciário tem os seus limites. A decisão arbitral é soberana desde que não contrarie uma decisão em controle concentrado, em recurso repetitivo, em repercussão geral ou em controle concentrado. Então, eu, pessoalmente, sou favorável à arbitragem tributária. Acho que esse projeto é um projeto do senador Antônio Anastasia, um projeto assim de mineiro, que está começando aos poucos, timidamente, restringindo o objeto àqueles débitos inscritos em dívida ativa já objeto de execução fiscal, trata o projeto em apenas 6 artigos da matéria, cuidando também da questão da fixação dos honorários advocatícios, que não pode ultrapassar a metade daqueles que seriam fixados nos termos do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, e
não traz maiores detalhes sobre como seriam formadas as câmaras de arbitragem, dizendo que são câmaras de arbitragem já existentes e que tenham notado reconhecimento. Aí, qual é a minha expectativa em relação a um projeto desse? Desafogaria as execuções fiscais? Não. E aí, por quê? Não, são milhares, são quase milhões de execuções fiscais que não seriam, a arbitragem tributária não teria o condão de substituir o Poder Judiciário. Não resolveria também questões em que a matéria de direito prevalece, principalmente a matéria de índole constitucional. Obviamente, uma declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade só pode ser proferida pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que essa arbitragem teria seria de muita valia em questões, tal como narradas pela Renata em relação ao CARF, questões complexas, técnicas, por exemplo, de imposto de renda, que a questão fática seria muito relevante, a questão pericial seria muito relevante, questões envolvendo o planejamento tributário que, sendo o contribuinte derrotado no CARF, por exemplo, talvez ele pudesse se sentir mais confortável de ter um assunto extremamente contábil, técnico, que a perícia pode decidir a questão. Talvez essa questão pudesse ser melhor enfrentada numa Câmara de Arbitragem com expertise do árbitro especializado, por exemplo, no imposto de renda, especializado em questões de planejamento tributário, do que de um juiz federal que, por mais preparado que seja, talvez, pela formação um pouco mais generalista, não teria essa especialidade e esse conforto para decidir questões que envolvam perícias, contabilidade e questões mais específicas de tributos diretos. Neste viés, por esse caminho, eu acho que a arbitragem tributária cumpriria um grande papel. E é sempre salutar termos uma alternativa ao Poder Judiciário. E a arbitragem tributária poderia ser uma alternativa complementar ao Poder Judiciário. Em momento algum vai ser protagonista das soluções dos conflitos de índole tributária, não vai substituir o processo tributário administrativo, não vai substituir o Poder Judiciário, mas poderá somar como mais uma opção para a solução de conflito tributário. E, nessa linha, como eu disse, não vai ser para questões de valor muito baixo, não vai ser para questões que envolvam exclusivamente direito, questões de constitucionalidade, mas questões complexas em que o fato, a perícia, o exame de questões que envolvam planejamento tributário possam ser resolvidas por grandes especialistas da matéria. Então, sou favorável à arbitragem tributária, mas, antes de tudo, aqui o projeto de lei é um embrião que merece e deve ser discutido por toda a sociedade no Congresso Nacional e por nós, advogados tributaristas. A OAB convidou o senador Antônio Anastasia para, o ano passado, no final do ano passado, ele esteve aqui no Rio para explicar o projeto. Teve uma presença relevante de advogados tributaristas, mais de 200 advogados compareceram. O debate foi franco, foi aberto. Algumas sugestões foram dadas, por exemplo, de que este projeto de lei, por ser lei ordinária, vai ter que ser complementado por uma lei complementar, por uma questão de segurança jurídica, prevendo a sentença arbitral
como uma das modalidades de extinção do crédito tributário do artigo 156 do Código Tributário, lei complementar, porque hoje está lá a decisão transitada em julgado e a decisão administrativa irreformável. Não há previsão da decisão arbitral, apesar da lei de arbitragem equiparar a decisão arbitral à sentença judicial, daria mais segurança ao contribuinte que optar pela arbitragem, que fizesse constar do Código Tributário Nacional que a decisão arbitral extinguiria o crédito tributário. Com essas breves palavras, mais uma vez agradecendo o convite e parabenizando a OAB do Amazonas pela iniciativa dessa webinar, num dia tão relevante. Me despeço, desejando boa saúde a todos. Obrigado, doutor Eduardo. Satisfação aqui no nosso webinar. E a CDT agradece novamente o doutor por ter aceito o nosso convite, tá bom, doutor? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Dando continuidade ao nosso webinar, nossa próxima palestrante é a doutora Clícia Alves. Doutora Clícia, me ouve? Sim, estou ouvindo perfeitamente. E vocês? Está ouvindo perfeitamente. A doutora Clícia, ela vai tratar do assunto Súmula Vinculante 58 e seus reflexos para a Zona Franca de Manaus. Nós sabemos, né, que a Zona Franca de Manaus é um modelo específico de tributação e gera muitas dúvidas, né, muitos debates em torno desse tema. Então, a doutora Clícia, ela vai, com maestria e excelência, né, explicar esse assunto para nós, tá bom, doutora? 15 minutos. Obrigada. Hoje, como muito bem nosso mediador falou, né, o tema que eu vou abordar é a Súmula Vinculante 58 do STF, que foi publicada no início desse mês, mais precisamente dia 7. E a discussão aqui é trazendo que ponto para a discussão? O impacto dela na Zona Franca de Manaus. Existe a interferência ou não dessa súmula no nosso sistema da Zona Franca de Manaus? Pois bem, para começar, devemos inicialmente tratar alguns pontos que são de extrema relevância, que acabam desaguando nessa discussão e nos ajudam a enxergar melhor como funciona esse modelo, para poder entendermos se isso vai impactar ou não nessa região de incentivos fiscais. Então, temos que entender qual é o motivo de ela existir, o objetivo de ela existir, o porquê e como se dá esse funcionamento. Obviamente, isso daí é um assunto extremamente extenso, muito denso, complexo, com várias particularidades que só essa região possui. Então, não adianta a gente ter um conhecimento super aprofundado em direito tributário sem ter conhecimento da legislação específica que rege essa região, porque possui institutos, possui formas de tributação completamente diferentes do que a gente espera que ocorra. E por que isso ocorre, né? Por que esse sistema tributário é tão singular? Existe a necessidade de, inclusive sobre o assunto, faço o adendo, de profissionais do âmbito jurídico, tributário, ter um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. A gente tem uma insuficiência de discussões doutrinárias sobre isso. Então, acabam gerando vários atritos e conflitos de entendimento em relação a isso, como muito tenho visto de pessoas que acabam tendo dúvidas se essa súmula vai interferir no nosso modelo. E quando você está diante da legislação da Zona Franca, você acaba dando um spoiler do que eu vou falar no final para vocês, né? Acaba identificando que não, isso não vai interferir no nosso modelo da Zona Franca. Para começar essa explicação para vocês,
A gente vai trazer o que a Zona Franca é desde 1912, esse sistema, né? O governo brasileiro já tinha a preocupação de desenvolver essa região. Essa região ela se encontra num local distante, de difícil acesso. Estrutura logística é tudo muito difícil para cá. Então, desde a economia da borracha, começaram a tentar implementar planos, Porto Franco e, inclusive, o sistema inicial da Zona Franca de Manaus, né? E com o tempo ela foi sendo reestruturada e hoje é o que temos. Para vocês terem uma visão ampla e bem clara do que é o sistema tributário da Zona Franca de Manaus, eu vou ler o artigo 1º do Decreto-Lei 288 de 1967 para vocês. A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio, de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento em face dos fatores locais e da grande distância a que se encontram os centros consumidores de seus produtos. Então aqui a gente consegue ver de forma muito clara o que acarretou, o que levou o governo brasileiro a fazer a Zona Franca de Manaus ser o que ela é hoje. Por quê? Assim a gente consegue atender o objetivo fundamental da República do Brasil, que é justamente isso, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Também temos princípios gerais das atividades econômicas que regem justamente essa redução de desigualdade regional e social. Imaginem só que nessa região onde se concentra o maior patrimônio, não digo nem da nossa nação, e sim do mundo. É o local onde concentra a maior extensão de floresta intacta, com várias riquezas naturais, e da qual a gente acaba não usufruindo, não acaba extraindo quase nada de lá. Ela se mantém intacta por anos seguidos. Por quê? Porque a gente tem a Zona Franca como fonte de subsistência para a região, para os moradores daqui. Então, se a gente não tem esse desenvolvimento regional, de onde a gente consegue tirar o sustento? Então, foi visando isso, a proteção dessa região da floresta, é que o governo acabou por incentivar de forma bastante, inclusive, ampla, com muitos incentivos que não dariam nem para listar agora para vocês, nesse tempo reduzido que temos, para incentivar a inserção das empresas nesse ecossistema. Então, vamos entendendo essa parte inicial, que é justamente o que a Zona Franca por que ela existe, pautado no desenvolvimento econômico, do trabalho para o povo dessa região. A súmula vinculante 58 do STF, ela foi publicada no dia 7 e possui a seguinte redação: não existe direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Primeiro, o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, é um imposto não cumulativo, por força da Constituição Federal, no artigo 153, salvo engano, deixa eu ler para vocês mais essa informação. Artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2. Ela diz que o IPI é não cumulativo e compensa o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Então, como a gente compensa se na etapa anterior não teve a incidência de nenhum imposto? Isso é exatamente o que acontece na Zona Franca, né? Ela possui incentivo do IPI e surgiu essa súmula vinculante esse mês, que acaba trazendo dúvidas em relação a isso. Estarei, então,
a Zona Franca ainda podendo fazer esse creditamento de IPI, de uma forma geral, houve um tempo que o STF entendia que poderia, sim, admitir o creditamento do IPI de uma forma ampla, geral, independente da região. Então, esse IPI incidente sobre os produtos não tributados ou tributados em alíquota zero poderiam ser creditados. Porém, o entendimento mudou no decorrer dos anos. O STF começou a entender que não caberia. E isso, tivemos diversos precedentes, precisamente 21 precedentes, como a gente pode estar analisando posteriormente no site do STF, que acabaram decorrendo na edição da súmula vinculante. Preencheu o requisito de diversos precedentes e editaram, publicaram a súmula vinculante 58. Porém, precisamos também trazer em discussão que ano passado o STF julgou 2 recursos extraordinários, o 596.614 e o 582.891. Neles, a gente discutia justamente o direito ao acreditamento do IPI na entrada de insumos isentos. Na oportunidade, foi fixada a tese de repercussão geral para o recurso extraordinário 52.2891, ele está como tema 322 do STF, e ele afirma que sim, há o acreditamento para a Zona Franca de Manaus, região incentivada constitucionalmente. Então, a tese é fixada com a redação definida da seguinte forma: há direito ao acreditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção considerada a previsão de incentivos regionais, constantes no artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal, combinada com o comando do artigo 40 do ADCT. Então, sim, na Zona Franca de Manaus há a possibilidade, sim, desse creditamento. A súmula vinculante 58, ela é posta de forma geral, conforme os precedentes que a ensejaram, e a Zona Franca, por ter uma legislação específica, um sistema diferente, um modelo diferente, constitucionalmente assegurado, que não caberia a incidência dessa súmula no nosso modelo de tributação. Então é isso, de forma bem sucinta, que eu quero trazer para vocês, essa dúvida que alguns profissionais estavam tendo, né? Realmente é complicado, como eu disse no início, é necessário que se aprofunde os estudos em relação à legislação da Zona Franca de Manaus. Ela é muito peculiar. Então, eu encerro minha fala, finalizando aqui os últimos minutos para parabenizar e agradecer a participação dos exímios palestrantes que tivemos. Na oportunidade também agradeço o convite realizado pela CDT, que apesar de eu ser vice-presidente da comissão, é uma honra para mim eu estar aqui. Eu recebi o convite da presidente da comissão, a doutora Ragélia, agradeço imensamente a oportunidade, é uma honra para mim. Agradeço também ao presidente Choi, vice Grace Benayon, coordenador-geral doutor Anderson e a todos que nos acompanharam no evento de hoje. Estou muito grata e boa noite a todos. Obrigado, doutora Clícia, como sempre, com maestria, falando de um assunto tão importante, né? Uma tributação específica, com certeza gera muitas dúvidas para os advogados, né? Para os contribuintes que fazem parte dessa tributação especial. E estamos chegando